Nathalie Machado está com a filha do copiloto do avião e vai nos falar, né, Nathalie? O pai já havia feito alguma queixa da empresa aérea, há suspeitas de que essa empresa, inclusive, fazia jornada reforçada dessas pessoas, uma jornada maior do que o permitido dos trabalhadores. Ainda são especulações. O que não pode é sair apontando o dedo para piloto e copiloto que não estão aqui para se defender e são pessoas do mais alto gabarito, de acordo com os amigos, familiares e colegas de trabalho. É fácil falar de quem não está aqui para se defender. É um absurdo essa história de acidente aéreo, toda vez é o piloto. Você nunca vê um culpado que esteja vivo. É sempre culpa do piloto para virarem a página. Pois não, ô Nathalie? Olá, Bate, boa noite a todos. Como você disse, eu estou com a Vitória, que é a filha mais velha do Geraldo, o piloto que faleceu na última sexta-feira, e a gente estava batendo um papo aqui antes. A Vitória, ela segue emocionada, ouvindo até mesmo a reportagem que contava a questão do enterro. E o que ela ressaltou para mim, fez questão de ressaltar, quando eu cheguei aqui, ela falou assim: Nathalie, o meu pai foi um herói. E eu preciso dizer isso, ressaltar isso, porque o meu pai, ele tinha mais de 30 anos de carreira e me mostrou, inclusive, a carteira dele de quando ele começou a pilotar. Então, Bate, eu vou conversar agora aqui com a Vitória. Vitória, primeiramente, muito obrigada por conversar conosco nesse momento tão difícil, tão delicado para a família toda. Você segue emocionada, é um misto de emoção que você estava me contando antes aqui nessa nossa conversa informal. Eu queria que você dissesse para o Brasil que está te assistindo quem era o seu pai e qual foi o último contato que vocês tiveram. O meu pai era uma pessoa muito humilde, muito trabalhadora, muito grata à vida, muito temente a Deus, muito respeitosa, muito cuidadora. Ele tinha cuidado não só com as pessoas próximas a ele, mas a qualquer pessoa que ele visse na rua precisando. Ele me ensinou muito sobre amor e ele passou muito esse legado do amor que eu vou continuar passando. E o meu último contato com meu pai foi no dia anterior, a gente passou o dia todos juntos. Ele disse que estava à minha disposição para fazer as coisas que eu precisava e a gente resolveu algumas coisas da minha vida. Ele saiu de casa de madrugada? Foi, antes de todo mundo acordar. Sem acordar a família? Já tinha deixado a mala ali do lado da porta. E era um hábito dele fazer isso? Tipo assim, depende da escala. Mas às vezes ele saía antes de todo mundo acordar, às vezes de manhã. Depende muito da escala. Você estava me contando também aqui nessa nossa conversa que o seu pai, ele trabalhou já em algumas empresas e já estava ali há 1 ano e meio. O seu pai, ele iria na sexta-feira. Como é que ele te contou sobre essa viagem com a Marília Mendonça? Então, na quinta-feira, no dia que a gente passou o dia junto, ele me perguntou assim: filha, tem uma cantora chamada Marília Mendonça? Aí eu: Marília Mendonça, pai, Marília Mendonça, super famosa, muito incrível. Aí ele: então, eu vou passar o final de semana viajando com ela. E eu: uau, pai, que legal, me traz um autógrafo. Ele: pode deixar. Estou muito honrado e ele gostou muito disso. É um momento muito difícil para você e para a família. Se você não se importasse, eu gostaria de saber se você poderia relatar como é que você soube da notícia da morte do seu pai. Eu estava estudando e aí quando eu estudo eu não mexo no celular, só que aí ao acaso eu peguei meu celular e aí eu vi que tinha 19 ligações de uma amiga minha. E aí eu desbloqueei, ela me mandou a reportagem, a notícia, e aí eu abri. Na hora que eu vi que era o avião que ele pilotava, da empresa dele, e na hora eu vi que foi assim. O Bate, você tem uma perguntinha para ela, né? Ô, Vitória, primeiro a minha solidariedade, obrigado por falar aqui ao vivo com a gente. Você sabe que quando eu perdi meu pai tinha alguns processos ainda na área da medicina e quem responde é o espólio, portanto, a família respondeu, né? É difícil você defender processo de causa médica também, porque afinal de contas o médico não estava mais aqui, meu pai não estava mais aqui para se defender. Então era uma crueldade com a nossa família você precisar responder por algo técnico, sendo que meu pai não estava mais aqui para dar a versão dele. A gente nem tinha conhecimento desses processos, que era algo que ele tocava, né? Algo que é normal
na medicina. E eu imagino que você deva já ter se deparado com pessoas que apontam, o piloto errou, o piloto pegou a aeronave e bateu na linha de alta tensão, como se alguém, né, fosse colocar em risco a própria vida, porque se o avião cai, o piloto e o copiloto estão juntos. Como é que um piloto tiraria um avião do chão, sendo que a vida dele estaria em risco, sendo que a vida do copiloto também estaria em risco? Sim. Então, isso do piloto ser irresponsável, ser imprudente, eu praticamente sempre descarto, porque afinal de contas, eles não fariam só as vítimas os passageiros, mas também, obviamente, poderiam ser vítimas de uma tragédia, como aconteceu nesse caso lá em Minas Gerais. O que eu queria te perguntar é o seguinte: o seu pai alguma vez já se queixou sobre condição de trabalho, sobre cansaço, sobre algo que deixava ele desgostoso atualmente na profissão, ou ele nunca comentou nada sobre isso? Ele, há um tempo atrás, que ele trabalhava na TAM, ele tinha uma escala muito mais corrida, então às vezes ele ficava cansado, mas desgosto da profissão dele nunca. Tipo assim, a maior paixão dele era pilotar, então e nessa última empresa tinha uma escala bem mais folgada, a base dele era Brasília, ele nunca reclamou de cansaço, ele sempre ia trabalhar com muito orgulho, com muito gosto, voltava orgulhoso de ter ido, de aquele ser o sustento da casa, a maior paixão dele. O seu pai, deixa eu ver se eu entendi, ele foi piloto da TAM Linhas Aéreas, da Latam? Sim, sim, por mais de 15 anos. Por mais de 15 anos. E ele pilotava, você sabe que tipo de aeronave? Se era os aviões aqui domésticos, o 319, o 320 ou o internacional? Que rota que ele fazia na Latam? Eu não sei, mas ele já fez internacional. Eu já vi uma carteirinha dele essa semana, que era A320, 321 e talvez 19, se essas aeronaves têm, são essas. O 319, o 320 e o 321, eles fazem as rotas domésticas da TAM e fazem também as internacionais mais curtas, como Paraguai, como Argentina, como Chile. Então, era um piloto já de porte, de aeronave grande. O seu pai tem quanto tempo? Tinha quanto tempo de aviação já? Era muita experiência. 30 anos. Eu estava mostrando ainda agora para ela a primeira carteirinha de piloto dele. É de 1991, 30 anos. E ele já foi também para Paris, levando avião. Ele, muitas coisas muito longe, grandes, muita experiência, muitas horas de voo. Uma das causas que eles querem tirar de frente é se o seu pai tinha algum tipo de doença, por exemplo, problema cardíaco, diabetes, sofria de alguma outra doença que pudesse explicar possivelmente um mal súbito. Você tem conhecimento disso? Nenhuma. Ele era uma pessoa saudável. Demais. Pois é, uma pessoa saudável, com toda essa história na aviação, responsável, pelo que a Vitória está dizendo, jamais tiraria o avião do chão por pressão econômica, né? Eu tenho certeza que 30 anos de aviação faz com que uma pessoa... Dele, né? A vida dele, a reputação dele, a história dele. Então, que deixa a gente completamente encabulado, né? Inconformado do que realmente aconteceu ali, que possa ter provocado esse acidente, uma situação com certeza adversa, porque é aquela coisa, né, ô Vitória? Você conversa com aquela pessoa querida e até agora a sensação é como se ela tivesse ido para mais um voo e você esperando que ela volte, que o telefone toca a qualquer momento. Eu imagino a dor que você tá passando agora, eu espero que Deus te conforte, que Deus te ilumine. Eu sei que você queria muito que seu pai estivesse aqui, mas como isso não é possível, eu espero que Deus aí ilumine o caminho seu. Você tem filha? Ele é avô? Conta um pouquinho da família pra gente, por favor. A família, todo mundo sempre foi muito próximo, tá todo mundo muito unido agora. Boa parte estava no Piauí e as pessoas vieram para cá. Tem tio meu de Palmas aqui, todo mundo muito unido. Meu pai sempre estava pegando eu e meus irmãos para passear, para passar um tempo juntos.
Ele sempre cuidou muito da minha avó, do meu avô, até o último momento de vida dele. Sempre foi uma família muito unida e muito bem cuidada. Tá certo, eu tenho certeza que tudo vai ser esclarecido o mais rápido possível para que a boa reputação e a memória do seu pai seja mantida, como você tem absoluta certeza. E eu também tenho absoluta certeza que uma pessoa com 30 anos de aviação jamais colocaria a própria história em risco por qualquer tipo de pressão. Então, você veja só, ele já tinha uma escala puxada na TAM, né? Que esses aviões comerciais, esses pilotos, têm uma rotina que é completamente maluca. As pessoas pensam, só viajam, é uma vida boa, uma vida gostosa, cada dia você está numa cidade. Cada dia você está numa cidade mesmo, mas trabalhando e com responsabilidades. E eu espero que tudo seja esclarecido, receba o carinho do povo brasileiro e um abraço grande pessoalmente meu, para que você consiga se reestruturar, se reerguer diante dessa tragédia.